Era noite de 24 de dezembro, e o céu carregava aquele brilho opaco que só a neve é capaz de refletir, um tipo de silêncio que parece segurar a respiração do mundo inteiro. Eu não estava planejando aparecer. Tinha me convencido de que seria melhor deixar que minha filha aproveitasse o Natal com a nova família, o marido, os sogros, os tios que sempre chegam com presentes caros e vozes mais altas que o necessário. Mas algo em mim não sossegava. Não era saudade, era instinto. Uma sensação oca que cresceu durante o dia inteiro e começou a latejar na base do estômago quando escureceu. Então peguei meu casaco mais grosso, deixei as luzes da varanda acesas, como ela gostava de ver quando era criança, e dirigi até a casa do genro, onde ela agora morava. A estrada até lá era longa e escura, ladeada por pinheiros cobertos de branco, como se estivéssemos atravessando o dentro de uma lembrança congelada. Quando estacionei, o carro rangeu com o impacto do frio. De longe, a casa parecia saída de um cartão postal. Guirlandas, luzes douradas piscando, lareira acesa, música baixa escapando pelas frestas das janelas. A cena era quase comovente. Quase. O problema é que mesmo diante de tamanha beleza, havia algo deslocado. Um detalhe que só quem observa com o coração consegue notar. Não havia pegadas na neve da entrada principal, nenhuma porta entreaberta, nenhum movimento no corredor. E o mais estranho de tudo, nenhum som vindo do lado de fora da casa. Apenas o eco abafado das conversas e das risadas lá dentro. Desci do carro devagar, o vapor da minha respiração se dissolvendo no ar gelado. Passei pelas laterais da garagem e caminhei até o pórtico. Minhas botas afundavam levemente na neve fofa. Bati na porta. Nada. Tentei mais uma vez, agora com um pouco mais de força. Novamente, silêncio. A música continuava do lado de dentro, algum tipo de jazz instrumental misturado ao tilintar de taças se encontrando. Foi aí que me dei conta do que estava vendo. A poucos passos da porta, encostada na parede lateral da varanda, havia um vulto. A princípio, pensei que fosse uma pilha de cobertores ou uma mala esquecida do lado de fora. Mas então, a forma se moveu. Um estremecimento sutil, como o de alguém que não sabe mais se está dormindo ou desmaiando. Aproximei-me rápido. Meus olhos demoraram meio segundo para reconhecer a cena. Meio segundo a mais do que meu coração pôde suportar. Era ela, minha filha, encolhida, os joelhos abraçados contra o peito, usando apenas uma camisola fina e meias que já estavam encharcadas pela neve. O rosto branco demais, os lábios azulados, os cílios cobertos de cristais de gelo, a pele translúcida, o cabelo molhado e colado ao pescoço, e o corpo tão quieto, tão absurdamente quieto. Me ajoelhei ao lado dela, chamando seu nome, mas recebi apenas um som abafado como resposta. Uma tentativa de fala, talvez um pedido de desculpas, talvez um gemido de dor. Não importava. Eu já estava em ação. Já estava com ela nos braços, envolvendo-a com meu casaco, pressionando sua cabeça contra meu peito como se o calor da minha culpa pudesse descongelar o absurdo que haviam feito com ela. E naquele momento, com o coração martelando dentro do peito, eu senti uma fúria calma. Não aquela que explode, mas a que te faz respirar fundo e olhar para frente, como quem mira um alvo. Com a porta ainda trancada, usei o ombro para forçá-la. A madeira cedeu com um estalo abafado, e o som que veio de dentro da casa me atingiu como uma bofetada. Risadas, brindes, alguém contando uma piada sobre heranças, outro falando alto demais sobre vinhos. A sala inteira estava aquecida por uma lareira ruidosa, rostos sorridentes, copos levantados, colares brilhando sob a luz suave. E ninguém, absolutamente ninguém, parecia ter percebido que havia uma mulher do lado de fora, quase morta. Entrei com minha filha nos braços, firme, sem dizer nada por alguns segundos. O som do impacto da porta ainda ecoava. Um a um. Os rostos se viraram. Silêncio. As taças não chegaram a encostar. E então, com ela apertada contra meu peito, ainda respirando com dificuldade, eu disse apenas 5 palavras, olhando direto para o genro. Isso aqui acaba hoje. Agora. Mas esse era só o começo.
O que eles não sabiam é que o inverno deles estava só começando. O peso dela nos meus braços não era o mesmo de quando eu a carregava para o quarto depois de um filme à noite, ou quando fingia estar dormindo no sofá só para que eu a levasse até a cama. Era outro tipo de peso agora, o da injustiça, o da negligência, o da dor que se acumula nas bordas do corpo até que ele não suporte mais. O tecido da camisola estava colado à pele dela, como se tivesse sido mergulhado em gelo. As pontas dos dedos, imóveis, os cílios, congelados. E, ao redor da boca, uma linha fina azulada, indicando que a temperatura interna do corpo já estava se rendendo à do lado de fora. Eu sabia o que era aquilo. Hipotermia. Sabia o que vinha depois. Confusão, torpor, alucinações e, por fim, o silêncio definitivo. Ela estava a minutos disso. Minutos que pareciam milênios enquanto eu cruzava a porta daquela casa com os joelhos tensos e a respiração pesada. A primeira coisa que me chamou a atenção dentro da casa foi o calor. Era quase sufocante, um contraste violento com o frio que ainda me enrijecia os ossos. O segundo choque foi o riso. Não aquele riso leve de alegria verdadeira, mas um riso oco, de gente cheia de si, inflada por vinho caro e por um sentimento de superioridade embriagante. Sentados ao redor da lareira, estavam o marido da minha filha, que se virou lentamente, como se eu fosse apenas uma interrupção inconveniente, e os pais dele, que me olharam com a mesma expressão de quem vê um desconhecido entrar na sala errada. Ninguém se levantou. Ninguém correu até ela. Ninguém demonstrou sequer surpresa. Apenas silêncio, seguido de olhares de julgamento como se minha presença fosse um erro. E foi ali, parado entre a moldura da porta e o calor fingido daquela sala, que eu entendi. Não tinha sido um acidente. Ela não estava do lado de fora, por engano. Aquilo havia sido orquestrado, friamente calculado, como uma punição, como uma mensagem. Talvez ela tivesse questionado alguma regra da sogra. Talvez tivesse pedido algo fora do planejado. Talvez apenas tivesse sido sincera demais em um ambiente onde o cinismo é lei. O motivo não importava mais. O fato é que eles a colocaram do lado de fora, ou permitiram que ela fosse colocada, e deixaram a porta fechada. A única filha que tive. A mesma que enterrou a mãe ao meu lado anos atrás, e com quem prometi que jamais deixaria sozinha. O genro foi o primeiro a se levantar. Não com pressa, não com desespero, mas com um tipo de relutância que me deu nojo. Ele se aproximou 2 passos, ergueu uma sobrancelha e disse algo como: "Pai, o senhor precisa entender que ela..." Eu não deixei que terminasse. Apenas repeti, com mais firmeza ainda: "Isso aqui acaba hoje. Agora." Dei meia volta, com ela ainda desacordada em meus braços, e caminhei em direção à escada. Eu sabia que havia um banheiro no andar de cima. Lembrava da planta da casa. Entrei, fechei a porta com o pé e liguei o chuveiro no quente, ajustando a água até que o vapor começasse a encher o ambiente. Ela precisava aquecer aos poucos, rapidamente, mas com cuidado. Tirei a camisola encharcada, enrolei-a numa toalha seca, sentei no chão frio do banheiro com ela nos meus braços e comecei a massagear suas mãos e pés, como me ensinaram anos atrás, num curso de primeiros socorros que nunca imaginei que usaria desse jeito. Ela murmurou algo, fraco, incompreensível. Depois tossiu. Eu a chamei pelo nome 1, 2 vezes. Os olhos dela se abriram por segundos, desfocados, como se eu fosse um vulto entre 2 mundos. E então uma lágrima desceu pelo canto do rosto. Não de dor, de alívio, como se dissesse: "Você veio." E eu só consegui responder com a testa colada à dela, tentando transferir para aquele corpo gelado tudo que me restava de vida. Depois de quase 20 minutos, a pele dela começou a recuperar a cor. A respiração, embora fraca, se estabilizou. Enrolei-a em mais toalhas, sequei o cabelo dela com cuidado, vesti um dos meus suéteres que ainda estavam na mala do carro e a levei novamente até a escada. Quando descemos, a sala estava vazia. Todos tinham desaparecido, como se o constrangimento os tivesse engolido. Na cozinha, vi taças sujas, pratos de porcelana com restos de comida, guardanapos jogados ao lado de garfos de prata. Tudo em silêncio. Só a lareira continuava acesa como uma ironia.
Coloquei minha filha no sofá, cobri com o que encontrei de mais quente na casa e sentei ao lado dela. Peguei o telefone e disquei para o hospital. Quando a ambulância chegou, ninguém apareceu para ajudar. Nenhuma porta se abriu, nenhum olhar de preocupação. Apenas os paramédicos fazendo seu trabalho com a frieza dos que já viram demais. Entraram, verificaram os sinais, aplicaram uma solução intravenosa e me orientaram a acompanhá-la até o hospital mais próximo. Quando saímos, o motorista olhou para mim e disse, baixo, isso foi negligência. Eu apenas assenti. Não era a hora de gritar. Era a hora de observar. Gravar cada nome, cada rosto, cada omissão. Porque aquilo não ia passar em branco. Nem por ela, nem por mim, nem por mais ninguém. E eu ainda estava apenas começando. Enquanto o carro da ambulância deslizava pela neve, iluminando com seus faróis o branco manchado da calçada, eu segurei a mão da minha filha com firmeza. Ela estava com um cobertor térmico nos ombros, a cabeça recostada levemente na poltrona, reclinada, e embora seus olhos ainda estivessem fechados, algo em sua respiração já dava sinal de melhora. O médico do lado dela anotava os sinais vitais com a eficiência mecânica de quem faz isso todos os dias. Mas ali, naquela madrugada de Natal, aquilo tudo me parecia errado, inaceitável, antinatural. Como é que um pai se vê dentro de uma ambulância no Natal, levando a filha para o hospital com sintomas de hipotermia, enquanto os responsáveis por isso continuam em volta de uma lareira, brindando e rindo como se estivessem numa propaganda de margarina? Eu não conseguia esquecer as vozes, nem o som das taças se encontrando, nem o cheiro de carne assada e vinho. E, acima de tudo, não conseguia esquecer a forma como todos olharam para mim quando entrei com ela nos braços. Não foi susto. Não. Foi desespero. Não foi culpa. Foi incômodo. Um incômodo discreto, mascarado por expressões tensas, como se minha presença ali estivesse desorganizando a estética de um jantar cuidadosamente orquestrado. O sogro, de pé ao lado do bar, segurava um copo de uísque com a mão firme e sequer se moveu. A sogra, sentada em uma das poltronas de couro próximo à lareira, olhou para minha filha nos meus braços, como quem vê um cachorro molhado que entrou sem ser convidado. E o genro olhou nos meus olhos e deu um passo hesitante, quase contrariado, como se fosse pedir que eu secasse os pés antes de atravessar o tapete da sala. E o mais cruel daquilo tudo era a naturalidade. A forma como agiam, como se nada demais estivesse acontecendo. Como se fosse normal alguém passar mal lá fora. E o resto, continuar a ceia como se tivesse apenas esquecido de servir a sobremesa. A casa estava quente, absurdamente quente. Lareira, em chamas, calefação ligada, mantas de lã sobre os sofás. A mesa de jantar ainda tinha pratos pela metade. Havia peru, tender, salmão em crosta de ervas, arroz com castanhas, rabanadas decoradas com açúcar de confeiteiro, tudo disposto com perfeição. No canto da sala, um piano automático tocava músicas natalinas em loop. Ao redor da árvore, pilhas de presentes ainda não abertos, todos embrulhados em papel metálico dourado, com fitas feitas à mão. O contraste entre essa opulência e o corpo frágil da minha filha do lado de fora da casa era uma afronta ao que eu entendia como humanidade. Lá dentro, tudo era excesso. Lá fora, era ausência. Ausência de compaixão, ausência de empatia, ausência de vergonha. E a imagem, que ficou gravada em mim e que nunca mais vai sair, foi a de minha filha tremendo na varanda, em silêncio, do lado de fora de um mundo ao qual disseram que ela pertencia. Quando voltamos para o hospital, a ficha da triagem foi preenchida com o carimbo: exposição prolongada a baixa temperatura, risco de hipotermia severa. O médico me perguntou se houve algum acidente, se ela se perdeu, se houve falha na calefação. E eu, com a boca seca, respondi: não. Ela foi deixada do lado de fora. Ele parou, me encarou por um segundo e depois anotou algo na ficha sem comentar mais nada. Eu sabia o que estava pensando e não o culpo. Nas horas que se seguiram, fiquei sentado em uma poltrona de vinil no corredor do hospital, um copo de café morno na mão,
os olhos fixos na porta do quarto onde minha filha estava sendo tratada. Eu não me permitia dormir. Não naquele momento. Eu revivia cada segundo da cena. As luzes pisando dentro da casa, o barulho dos talheres, as risadas abafadas pelos vidros duplos, a indiferença, a desumanidade, e tudo isso numa data que, ironicamente, as pessoas chamam de sagrada. Pensei em quantos Feliz Natal foram ditos naquela sala enquanto minha filha definhava no lado de fora. Quantos brindes foram feitos, quantos pratos foram repetidos, quantas fotos foram tiradas para postar nas redes sociais, enquanto uma mulher encolhida numa varanda congelada tentava manter o próprio coração batendo. Voltei a vê-la apenas no meio da madrugada, já aquecida, com fluidos sendo administrados por soro e com os sinais vitais estabilizados. Quando me aproximei da cama, ela abriu os olhos devagar, como quem acorda de um pesadelo muito longo. Tentou sorrir, mas o rosto ainda estava fraco. Eu segurei a mão dela. Ela me olhou e murmurou algo que cortou fundo. Achei que ninguém vinha. Eu não respondi. Apenas segurei mais firme sua mão e deixei o silêncio falar por mim, porque naquele instante as palavras seriam uma traição à dor que ela estava sentindo. Mas dentro de mim, algo já estava sendo costurado. Não com raiva, não com pressa, mas com precisão. Eu sabia que aquilo que tinham feito com minha filha não ia passar sem consequência. Sabia que a frieza de cada um dos rostos que vi naquela sala custaria caro. E sabia que havia uma maneira de fazer justiça sem levantar a voz, sem quebrar um prato, sem precisar de uma testemunha. Porque às vezes, as vinganças mais justas são aquelas que ninguém vê chegando. E a deles, eu já estava desenhando. O calor que eles negaram a ela, eu devolveria em forma de verdade. Cada brinde feito ao redor daquela lareira teria um preço. Cada risada abafada viraria silêncio constrangedor. E o brilho dourado daquela ceia, eu transformaria em uma lembrança que eles jamais conseguiriam apagar. Porque quando alguém deixa uma filha na neve e ri enquanto ela congela, não merece o conforto do esquecimento. Merece a exatidão da consequência. E eu sou um homem velho, mas aprendi a esperar o tempo certo de cada resposta. A deles viria logo, e começaria com o que eles mais desprezam, a verdade. O relógio do hospital marcava 6h42 da manhã, quando a médica me disse que minha filha estava fora de perigo imediato. A voz dela era neutra, treinada, mas firme. Hipotermia grau 2, com sorte não chegou a comprometer órgãos internos, embora os exames revelassem uma queda brutal da temperatura corporal. Segundo ela, mais 40 minutos ao relento e poderíamos estar falando de falência respiratória. Quando ouvi aquilo, algo em mim se partiu de forma silenciosa, como gelo sob o sol. Eu não chorei, não bati em nada, apenas agradeci com a cabeça e pedi licença. A médica me olhou por um segundo a mais que o necessário, como se tentasse interpretar o silêncio no meu rosto, mas não disse nada. Ninguém disse, porque quem viu o estado em que ela chegou não precisava de contexto. O abandono estava escrito no corpo dela, como uma sentença gravada a frio. Voltei à sala de espera, com passos firmes mas contidos. Peguei meu casaco, minha chave, o telefone e um envelope que sempre deixo na mochila, algo que carrego há anos, mas nunca achei que usaria daquela forma. Caminhei até o carro sem pressa. Liguei o motor e deixei que o ar quente tomasse conta. Do interior. Eu não estava indo buscar justiça naquele momento. Ainda não. Eu só queria entender. Entender como alguém permite que a mulher com quem casou, a filha que disseram amar, seja deixada do lado de fora da própria casa na noite mais simbólica do ano. E pior, com risos, brindes e música abafando os gritos mudos da varanda. Eu precisava voltar lá. Não para fazer escândalo. Não para pedir explicações. Eu não precisava de respostas. Eu já tinha todas. Eu precisava deixar uma mensagem. E ela caberia inteira em 5 palavras. Quando cheguei, o dia já ameaçava clarear. A neve continuava caindo devagar, como se o tempo estivesse amortecido. A casa ainda estava iluminada, embora agora com menos intensidade. Algumas janelas apagadas, mas a lareira ainda acesa. Estacionei do lado oposto da rua e fiquei observando por alguns segundos. Notei que a porta estava entreaberta. Talvez alguém tenha saído de manhã cedo para fumar,
Ou talvez tenham percebido que eu voltaria. Não importava. Atravessei a rua e entrei sem bater. O calor da casa me atingiu de novo, agora com um gosto metálico. Aquele calor não era acolhedor. Era abafado, fingido. O tipo de calor que se usa para encobrir a frieza do que realmente está acontecendo. Na sala, os pais do genro estavam sentados no sofá. A sogra com um hobby de cetim, os cabelos arrumados demais para quem passou a noite, acordada. O sogro de meias e chinelos com um copo de água na mão. O genro em pé, do lado da árvore de Natal, ainda com a mesma camisa da noite anterior, amassada, mas sem sinais de cansaço no rosto. Eles conversavam baixo, mas o ambiente estava tenso. Quando me viram, houve um breve silêncio, seguido de olhares que tentavam parecer surpresos, mas não conseguiam esconder o desconforto. A sogra foi a primeira a falar, como quem tenta retomar o controle da narrativa. Sr. Carlos, foi tudo um grande mal-entendido. Sua filha saiu por conta própria. Ela queria um momento de silêncio, estava abalada com alguma coisa e levantei a mão, uma vez, devagar. Ela parou. Não com medo, mas com a certeza de que eu não tinha vindo para conversar. Caminhei até o centro da sala. O som da lareira era o único ruído. O cheiro da ceia requentada ainda impregnava o ar, misturado com perfume e vinho seco. Olhei nos olhos de cada um deles, um por um, sem desviar. E então, com a voz baixa, sem alterar o tom, sem colocar peso teatral, sem fazer cena, apenas com a gravidade de quem já decidiu tudo, eu disse: "Vocês não vão sair ilesos." A frase não ecoou. Ela desceu como chumbo, silenciosa, mas inescapável. O genro tentou abrir a boca. Fechou. O sogro engoliu seco. A sogra cruzou os braços, talvez tentando se proteger de algo invisível. E eu apenas completei com o que realmente importava. A partir de hoje, eu assumo a proteção, a consequência e o fim disso tudo. Depois me aproximei da estante ao lado da escada e deixei ali o envelope que havia levado. Dentro havia uma cópia autenticada do comprovante de transferência bancária que fiz anos atrás, quando ajudei os dois a darem entrada na compra da casa. Na época, meu nome ficou fora do contrato a pedido deles por questões tributárias. Mas o depósito estava ali, nominal, registrado, e junto com ele um papel com o nome do advogado que acompanhou toda a movimentação. Meu advogado. E uma nota. Negligência intencional. Hospital com prontuário. Boletim de ocorrência em andamento. Verifiquem seus e-mails. Simples. Sem ameaças. Só fatos. Saí da casa da mesma forma que entrei. Sem me despedir. Sem dizer mais nada. Entrei no carro e apenas olhei uma última vez para a varanda onde encontrei minha filha horas antes. A neve já havia apagado os últimos vestígios do que aconteceu ali. Mas eu me lembraria. E agora, eles também. Porque uma coisa é machucar alguém por descuido. Outra, muito diferente, é fazê-lo de propósito e depois brindar por cima. Isso eu jamais deixaria passar. E eu nem havia começado. O corredor estava quase vazio quando voltei. As luzes frias da ala de observação piscavam com aquele zumbido baixo que só se ouve quando o silêncio é completo. Um enfermeiro passava com um carrinho de medicação a cada meia hora, sem dizer nada, apenas fazendo anotações, trocando bolsas de soro, verificando os monitores como se sua presença fosse apenas uma extensão da rotina. Eu permaneci ali, sentado na mesma poltrona dura de vinil, o casaco ainda úmido nos ombros, as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. De tempos em tempos, me levantava apenas para observar o monitor que piscava ritmado ao lado da cama da minha filha. Era um som mecânico constante, e mesmo assim, eu o escutava como se cada batida pudesse falhar a qualquer segundo. Às vezes, ela se movia. Um dedo, uma respiração mais profunda. Às vezes um gemido que parecia sair do fundo de um pesadelo do qual ela ainda não sabia que tinha acordado. Mas por enquanto estava viva. Isso bastava. A médica me chamou por volta das 3 da manhã. Disse que os exames iniciais estavam dentro do aceitável, que os rins estavam reagindo bem, que o coração, apesar da lentidão ao chegar, agora seguia um ritmo regular, que o corpo estava aquecendo aos poucos.
como devia ser feito. Eu ouvi tudo sem interromper. Cada frase me dava uma pequena âncora, um fragmento de chão no meio do abismo que foi encontrá-la naquela varanda. E então, sem que eu pedisse, ela completou. O estado dela só não foi mais grave porque o senhor chegou a tempo. O senhor salvou sua filha. Eu não soube como responder. Não havia glória naquilo, nem heroísmo. Só uma pergunta que martelava dentro de mim. E se eu não tivesse ido? Voltei ao quarto e me acomodei de novo. As horas seguintes foram lentas, quase paradas, como se o tempo tivesse congelado junto com a neve do lado de fora. No celular, dezenas de notificações. Chamadas não atendidas do genro. 3 mensagens da sogra tentando soar conciliadora. Uma delas dizia: Carlos, por favor, precisamos conversar. Não foi como parece. Outra dizia: entendemos que você esteja chateado, mas isso não pode escalar para algo maior. A terceira apenas: pense na família. Eu li cada uma com a paciência de um cirurgião e apaguei sem responder. Porque agora era tarde. Porque agora eles entenderiam o que significa agir sem pensar nas consequências. E, acima de tudo, porque minha filha ainda estava deitada numa maca, recebendo soro, depois de ter sido deixada para congelar, e nenhuma palavra mudaria isso. Às 5h20, ela abriu os olhos de novo. Mais tempo, mais clareza. O rosto, ainda pálido, mas os traços menos tensos. Quando me viu, tentou sorrir, mas parou no meio do gesto. Era mais um espasmo de lembrança do que uma tentativa real de conforto. Sentei ao lado da cama, segurei a mão dela e disse baixinho: Tá, tudo bem, você tá segura agora. Ela apertou minha mão com pouca força, mas com intenção. Depois, com a voz arrastada, perguntou: Eles sabem que eu tô aqui? Eu não respondi. Ela sabia a resposta. Sabia que nenhum deles havia ligado para o hospital. Sabia que, se dependesse daquelas pessoas, seu corpo ainda estaria do lado de fora, congelando, enquanto os brindes continuavam. O silêncio dela, então, foi mais eloquente do que qualquer acusação. Com o tempo, as palavras começaram a vir. Poucas no início. Fragmentos. Até que, com pausas e cansaço, ela contou tudo. Contou como, durante a tarde do dia 24, houve uma discussão, nada gritante. Apenas uma diferença de opinião sobre um assunto banal. Algo relacionado à decoração da ceia, ou a um comentário feito pela sogra. Contou como o marido mudou de tom, como os olhares começaram a pesar, como as risadas viraram suspiros, e como, perto das 7 da noite, alguém disse: Talvez seja bom você respirar um pouco. Vai lá fora. Depois volta. Ela foi, com a promessa de que voltaria em 5 minutos. A porta fechou, e não abriu mais. Bateu, chamou, insistiu. A luz estava acesa, a música continuava, mas a maçaneta não girava. Ela esperou, primeiro com raiva, depois com tristeza, e por fim, com medo. O frio se tornou dor, depois dormência, depois desespero. Ela sentou no canto, achando que logo alguém perceberia, que abririam, que era só um erro. Mas os minutos viraram horas. E a última coisa que ela lembrava era de ter encolhido as pernas, tentando proteger o próprio corpo com os braços e pensado: talvez eles só não me queiram aqui. A frase caiu como uma rocha dentro de mim, porque ela não era exagerada. Ela não era emocional. Ela era lógica. Ela era a conclusão inevitável de alguém que percebeu, em meio à própria fraqueza, que estava sendo apagada da própria história. E ninguém faz isso por acaso. A exclusão dela foi intencional, calculada e executada com frieza, como se fosse um teste, um limite, um aviso. Naquele momento tive certeza. Eu não apenas ia proteger minha filha, eu ia reescrever o papel dela naquela casa. Porque se eles acharam que poderiam tratá-la como descartável, agora entenderiam o que acontece quando o pai dela decide agir. E eu ainda não havia mostrado do que era capaz. Mas o hospital inteiro seria minha primeira testemunha. E aquelas luzes frias que pareciam tão indiferentes à chegada, agora iluminariam o começo de algo muito maior. Eles a deixaram do lado de fora. Eu os deixaria do lado de dentro, de algo que jamais esqueceriam.
O sol já nascia lá fora quando a médica informou que minha filha poderia ser transferida da ala de observação para um quarto comum. O calor que tomava conta do ambiente não vinha do aquecedor. Vinha da certeza de que ela ia sobreviver. Mas o que me corroía por dentro não era mais o medo de perdê-la, e sim a extensão do que haviam feito. A cada olhar que ela me lançava, a cada frase interrompida por fadiga, eu percebia. O corpo estava se recuperando, mas a alma dela carregava outra febre, uma febre de abandono, de incredulidade, de traição íntima. Eu sabia que havia algo por trás daquela porta trancada. Ninguém fecha a porta da própria casa para a esposa numa noite de Natal e depois finge que não ouviu as batidas. Aquilo foi premeditado, e eu estava prestes a descobrir exatamente até onde foi. Quando ela acordou mais uma vez, com os olhos mais firmes, a voz ainda rouca, mas determinada, segurou minha mão e disse: "Eles me deixaram lá de propósito, pai." Eu não a interrompi, só respirei fundo. O silêncio era meu melhor aliado agora. A mãe dele disse que eu estava estragando o clima. Eu só tinha pedido para não servir aquele vinho com o nome da minha mãe no rótulo. Ela achou ofensivo. Disse que eu estava fazendo tudo girar em torno de mim. O Paulo ficou do lado dela. Disse que eu precisava sair um pouco para esfriar a cabeça. Quando levantei, a sogra falou: "Boa ideia. Um ar gelado limpa a alma." Ela parou, a respiração trêmula. Eu fui. Achei que voltaria em minutos. Mas eles trancaram. Trancaram, pai. E seguiram a noite como se eu não existisse. Cada palavra que ela dizia, mais eu compreendia a profundidade daquela violência. Não foi um erro. Não foi um descuido. Foi uma punição deliberada. Um castigo cruel disfarçado de lição. Aquela família nunca aceitou minha filha. Sempre sorriram com os dentes, mas nunca com os olhos. Sempre ofereceram a segunda xícara de café, mas nunca a primeira. Desde o início do casamento, eu percebia o desprezo velado. A forma como corrigiam seu vocabulário, como diminuíam sua formação, como zombavam de suas lembranças de infância, como se fossem histórias de gente simples. Mas o que fizeram naquela noite superava qualquer rancor civilizado. Era violência emocional, disfarçada de normalidade. Ela contou que horas antes a sogra havia feito comentários sutis sobre como algumas pessoas não sabem lidar com elegância nas datas especiais, que o sogro havia soltado uma piada sobre como a fragilidade está sempre do lado errado da porta, que o marido, o tal Paulo, havia ficado em silêncio quando ela pediu para parar com aquilo. Ele me olhou como se eu fosse um fardo, um atraso, como se eu tivesse estragado a festa só por existir. Ela desviou os olhos, como se o peso da lembrança fosse maior do que a dor física. E depois, nada. Só frio. Só o tempo passando. E eu ali, esperando que alguém me amasse o suficiente para abrir a porta. Eu não sabia se segurava a mão dela ou se jogava a cadeira contra a parede. O instinto de pai gritava, mas eu já era velho o suficiente para saber que gritos não resolvem. Covardias silenciosas. Eu precisava de provas. E sabia onde consegui-las. Saí do hospital naquele fim de manhã e fui direto para o centro. Um prédio modesto onde funcionava o escritório de uma amiga antiga, advogada, discreta, competente. Levei comigo os prints das mensagens do genro, os registros de chamadas, a ficha médica com o horário de entrada no hospital e uma declaração manuscrita da minha filha sobre o que aconteceu. A doutora Regina me ouviu com a mesma expressão que tinha quando nos conhecemos. Uma calma perigosa. Negligência deliberada é uma linha tênue, Carlos. Mas se temos prova de premeditação, temos um caso. Eu assenti. Temos. De lá, fui até uma loja de artigos domésticos. Comprei uma pequena câmera, discreta, portátil, e voltei ao hospital. No dia seguinte, ela receberia alta. E eu sabia que Paulo apareceria. Não por remorso, mas por medo. Medo de perder o controle. Medo de que a narrativa escapasse das mãos da família perfeita que construíram nas redes sociais. E eu precisava que tudo fosse registrado, dito e feito. Ele chegou às 3 da tarde do dia seguinte com um buquê de flores na mão e aquele rosto treinado de quem sabe exatamente onde deve demonstrar emoção para parecer convincente. Entrou no quarto, olhou para ela e disse:
Amor, foi tudo um mal-entendido. Você surtou. Ninguém te trancou. A porta estava aberta o tempo todo. Minha filha se encolheu na cama. Eu, do canto da parede, apenas observei. Você saiu, ficou, do lado de fora, e depois desmaiou. Ninguém teve culpa. Ela não disse nada. Só respirou fundo. Então ele completou. Minha mãe tá devastada. Você tá fazendo parecer que foi culpa dela. Ela só quis ajudar. Foi quando eu me aproximei, tirei o celular do bolso e mostrei algo na tela. Era uma gravação, feita na noite do dia 24, com o som da câmera de segurança da casa. Uma que eu mesmo havia instalado meses antes, quando ela me confessou que às vezes não se sentia segura ali. O áudio era claro, a voz da sogra. Tranca a porta, ela precisa aprender que não manda aqui. A voz do sogro. Só não esquece a chave na porta, vai que alguém nota. A de Paulo hesitante. E se ela ficar mal? Resposta. Então, você resolve depois. Agora a ceia continua. O rosto dele ficou cinza. As mãos tremeram. A voz falhou. Você gravou isso? Eu apenas disse. Não, você gravou. A casa é dela também. E então, sem alterar o tom, complementei. Eu já registrei boletim de ocorrência. Já protocolei uma denúncia. E o hospital também tem registro do estado em que ela chegou. O que vocês chamam de surto vai ser chamado de tentativa, de homicídio por omissão qualificada. Ele deu um passo atrás. Você não pode fazer isso. Vai destruir a família dela. Eu apenas olhei nos olhos dele e respondi. Vocês destruíram sozinhos. Eu só estou dando nome aos escombros. Naquela noite, dormi ao lado da cama dela. Ela ainda não sorria, ainda não falava muito, mas já não tremia, já não chorava, já não pedia desculpas por existir. E aquilo, para mim, já era o começo de um novo capítulo. Um que, desta vez, teria a porta aberta e justiça entrando com os dois pés. Havia um silêncio diferente no hospital naquela manhã. Não era o silêncio das máquinas funcionando, nem o silêncio dos corredores limpos e iluminados com luz fria. Era outro. Um silêncio de transição, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir o que vinha a seguir. Minha filha dormia. Respirava com ritmo regular. As marcas no pescoço causadas pelo frio intenso começavam a desaparecer, mas o que o corpo apagava com o tempo, a memória gravava com ferro quente. E eu sabia naquele exato instante que não adiantava tentar voltar ao que era antes, porque agora, finalmente, eu havia entendido que havia passado tempo demais esperando que o bom senso das pessoas resolvesse o que sempre coube a mim resolver. O primeiro erro foi confiar que o genro tinha caráter. O segundo, acreditar que os pais dele, com suas roupas caras e vozes mansas, enxergavam minha filha como alguém de dentro. E o terceiro, talvez o mais grave, foi achar que ela estava protegida só porque eu era presente, porque ligava todos os domingos, porque ela dizia que estava tudo bem. Não estava. E enquanto ela dormia naquela cama com cheiro de desinfetante e flores artificiais, eu repassava mentalmente cada detalhe daquela casa. As frases veladas, os olhares atravessados, as exclusões disfarçadas de distração, os convites que não chegavam, os brindes em que ela ficava de pé enquanto os outros sentavam. Tudo esteve ali o tempo todo. Eu só não quis ver. Ou talvez tenha visto e fingido que não era grave. Como todo pai que quer acreditar que o amor protege contra tudo. Não protege. Peguei meu caderno. Um desses de capa preta, com folhas pautadas e uma dobra que gruda com elástico. Nele comecei a anotar nomes, telefones, datas, transações antigas, registros de conversas que eu ainda lembrava. Em seguida, desenhei uma linha no centro da página, como quem separa os campos de batalha. De um lado, tudo o que eu havia feito por ela. Do outro, tudo o que eles fizeram contra ela. A diferença era brutal. E eu não ia esperar mais nenhum gesto de arrependimento, porque arrependimento para eles viria apenas como ferramenta de controle. E controle é o que eu estava prestes a tirar de todos. Minha primeira ligação foi para Dorival, contador antigo da família. Alguém discreto que cuidou dos papéis da empresa da minha falecida esposa por mais de 20 anos. Ele me atendeu com aquela voz arrastada de quem envelheceu dentro dos livros de contabilidade. Carlos, quanto tempo? Tá tudo certo com os recebíveis? Eu fui direto. Preciso revisar os fundos.
especialmente aquele que está em nome da Isabel. Ele hesitou. O que houve? Descobri que ela não tem nada. Silêncio. Entendi. Passa aqui amanhã cedo. Depois liguei para Regina, a advogada. Combinei um horário para a tarde. E por fim, para meu corretor Ivan, pedindo que me enviasse a lista de propriedades que ainda estavam em meu nome, mesmo as que estavam com contratos de cessão temporária, inclusive aquela que o Paulo dizia com orgulho ter comprado com esforço próprio, mas cujo sinal de entrada foi, na verdade, um presente silencioso meu. Voltei ao hospital. Ela ainda dormia. Na mesinha ao lado, o buquê de flores murchava com dignidade. Peguei uma folha do caderno e escrevi 3 palavras. Você nunca esteve sozinha. Deixei dobrada ao lado da garrafinha de água. Fui até a janela e observei a rua. O vento havia cessado. A neve começava a derreter. E pela primeira vez em dias, senti um ar levemente morno atravessar a pele. A primavera não havia chegado ainda, mas já era possível senti-la vindo. No dia seguinte, quando Isabel acordou, estava diferente. Os olhos tinham outro peso. Não havia brilho, mas havia foco. Ela segurou minha mão e disse: Pai, eu não quero voltar. Eu apenas respondi: Você não vai. Não era uma promessa. Era uma declaração, porque eu já tinha mexido as peças. Naquela mesma tarde, eu e Regina finalizamos um dossiê com todos os documentos. A gravação da conversa na casa, a declaração médica sobre o estado dela, o laudo do hospital, o histórico de ligações, os prints das mensagens, os comprovantes das transferências que fiz anos antes. Criamos 2 vias, uma para denúncia formal e outra para uso estratégico. Não era hora de guerra jurídica ainda. Era hora de cirurgias silenciosas. Em seguida, com Dorival, eu comecei a movimentar os fundos. Revoguei as permissões de acesso dadas a terceiros. Reativei cláusulas de reversão de propriedade que estavam em stand-by. Congelei acessos bancários que haviam sido gentilmente oferecidos ao genro durante a época do casamento. Cartões adicionais, procuradores, acessos a contas conjuntas, que ele mesmo abriu, mas que usavam meu nome como garantidor. E, finalmente, pedi que localizasse todos os imóveis que ele dizia estarem quitados. Não estavam. O resultado foi um mapa, um rastro de dependência camuflada, um império de aparência sustentado por contratos frágeis, fundos vindos de mim, confiança não documentada, promessas verbais que agora se transformariam em execução fria. Porque se minha filha não estava segura entre eles, então eles também não estariam seguros entre meus bens. Eu ia demolir cada estrutura que os fazia acreditar que podiam agir impunes, não com gritos, não com escândalo, mas com papéis, com silêncio, com cortes, com a exatidão de quem já não espera que ninguém peça desculpas. Ao sair do escritório, com a pasta de documentos no banco do passageiro, olhei para o céu, ainda nublado, mas sem neve, sem vento, e com um tipo de firmeza no ar que só se sente quando tudo está prestes a mudar. E eu sabia, eles não fariam ideia de onde viria a primeira rachadura, mas quando ela chegasse, tudo desabaria. E dessa vez, minha filha não estaria embaixo dos escombros. Ela estaria comigo, longe, intacta, enquanto eles aprenderiam, um a um, o peso exato de se brincar com o que um pai construiu em silêncio. O que muita gente não entende sobre homens velhos é que o silêncio não vem da fraqueza, vem da experiência. A gente aprende com o tempo que os gritos mais altos não são ouvidos, são ignorados. Mas a caneta, a escritura, a procuração, a assinatura no momento certo, essas fazem a terra tremer sem que ninguém escute. E naquela manhã, com minha filha em segurança no hospital e meus documentos organizados na pasta preta de couro, eu já não era mais só um pai ferido. Eu era o homem que passaria a régua, que escreveria o novo nome nos papéis que eles achavam que dominavam, que cortaria, com precisão cirúrgica, cada laço que os mantinha em pé. E eles nem sabiam que os primeiros cortes já estavam feitos. Comecei, pelo que mais sustentava a pose de perfeição que aquela família projetava, a aparência de independência. Paulo, o genro, sempre se gabou de ter reerguido a casa com esforço próprio. Nunca mencionou que o sinal do imóvel foi pago com dinheiro que saiu direto de uma aplicação no meu nome. Dinheiro que eu transferi com um bilhete simples, para o futuro da Isabel. Aquela transferência estava ali, registrada,
vinculada à matrícula da casa. O contrato da época dizia que, se o casamento fosse desfeito, a titularidade retornaria integralmente à origem dos fundos. Em outras palavras, minha filha saía da casa, a casa saía deles. O primeiro passo foi simples. Acionei Ivan, meu corretor. Pedi para levantar os valores atualizados de mercado do imóvel. Ele hesitou quando viu o endereço. Tem certeza, Carlos? É a casa deles. Eu respondi apenas: era. Ele entendeu. Na mesma tarde, dei entrada no processo de rescisão contratual da doação condicionada. Regina, minha advogada, foi clara. O Paulo vai tentar alegar que a casa é bem de família, que houve intenção de doação irreversível, mas nós temos a cláusula de reversibilidade. E temos o motivo: tentativa de homicídio por omissão. A juíza vai entender. O próximo passo era mais delicado. O terreno em que Paulo montou a empresa de eventos. O lugar que ele dizia ser seu negócio dos sonhos. O mesmo que ele usava para fazer fotos com taças de champanhe e frases como: empreender é vencer todos os dias. Acontece que aquele terreno era meu, emprestado informalmente, sem contrato, mas com registro de propriedade ativa em meu nome. E não apenas isso. O CNPJ da empresa usava o meu endereço residencial como sede fiscal. Um deslize de conveniência que agora se tornava uma brecha. Regina preparou a notificação extrajudicial. Encerramento do comodato por quebra de PES. Confiança. Efetivo em 7 dias úteis. 1 semana. Depois disso, ou ele saía voluntariamente ou sairia por mandado. E eu sabia que sairia de um jeito ou de outro. Enquanto isso, pedi para Dorival fazer uma varredura nas contas conjuntas e nos investimentos onde meu nome aparecia como garantidor. Descobrimos 3 cartões adicionais em uso. 2 deles com faturas altíssimas. Roupas de marca, restaurantes, viagens. Tudo debitado de contas onde minha filha sequer tinha acesso, mas que estavam vinculadas a fundos que criei pensando na aposentadoria dela. Cancelei todos. Troquei senhas. Redirecionei os extratos. E mais do que isso, enviei um e-mail formal ao banco solicitando o bloqueio preventivo de qualquer movimentação não autorizada por escrito. Em menos de 24 horas, o acesso do Paulo foi negado em todas as tentativas. No 4º dia após a alta médica, minha filha voltou para casa, mas não para aquela casa. Voltou para o meu apartamento. Simples, pequeno, mas com cheiro de café fresco e lençóis que ela mesma escolheu quando era adolescente. Quando entrou pela porta, olhou em volta como se estivesse cruzando uma fronteira. Deixou as malas no chão e apenas disse: "Posso não voltar mais?" E eu respondi: "Aqui, ninguém te tranca do lado de fora." Ela assentiu. E pela primeira vez desde o hospital, eu a vi respirar fundo, de verdade. Nos dias seguintes, o silêncio do outro lado virou ruído. Paulo começou a enviar mensagens que variavam entre imploração e ameaça velada. "Você está exagerando. Você vai acabar com tudo. Ainda dá tempo de resolver sem destruir nossa vida." Minha resposta foi o silêncio, e depois uma intimação. Ele foi notificado sobre a reversão do imóvel, o cancelamento das permissões financeiras e a denúncia formal anexada ao boletim médico da emergência. Eu não queria destruir nada, mas também não deixaria minha filha ser destruída em silêncio. A sogra mandou um e-mail com o título "Conversa entre adultos". Dizia que lamentava o ocorrido, que ninguém poderia imaginar que ela estivesse tão frágil naquela noite, que tudo não passou de um mal-entendido em meio à correria de Natal. Terminava com: "Espero que possamos resolver isso, como família." Eu apenas encaminhei o e-mail para Regina, com uma nota: "Responder juridicamente." E assim foi feito. A notícia da denúncia não demorou a circular. Pequenas conversas em grupos fechados de conhecidos começaram a surgir. Mensagens de antigos amigos da família, de colegas do clube, de vizinhos. Uns para dizer que estavam chocados. Outros para pedir que eu reconsiderasse. E alguns, os mais atentos, para dizer que eu estava fazendo o certo. Eles sempre trataram ela com superioridade, Carlos. Agora que caiu a máscara, ninguém mais defende. Você não está sozinho. E era verdade. Eu não estava. Eu tinha a verdade. Tinha os documentos. Tinha o tempo a meu favor. E, acima de tudo, tinha ela, viva, que era tudo o que realmente importava.
Enquanto Paulo e seus pais tentavam colar os pedaços da narrativa que haviam criado, eu apenas avançava. Uma reunião com a juíza já estava marcada. As medidas protetivas preventivas já haviam sido protocoladas. E o próximo passo seria a redistribuição dos bens no nome dela, blindados contra qualquer nova tentativa de acesso. Nada mais de gentilezas compartilhadas. Nada mais de assinatura por confiança. A partir de agora, tudo no nome certo. E sob minha vigília, até que ela estivesse pronta para seguir sozinha. O contragolpe não veio com gritos. Não veio com escândalos. Veio com papel, com carimbo, com silêncio e decisão. E o mais importante, com amor de verdade, aquele que não precisa provar nada, só proteger. Porque às vezes proteger é isso. Cortar, romper, reescrever. Não por vingança, mas para garantir que ninguém mais tenha o poder de apagar uma filha, como se ela fosse só mais um erro no enfeite de Natal. A intimação chegou com um aviso formal batendo à porta e um envelope pardo escorregando pela soleira como um presságio inevitável. Dentro, as palavras que sempre pareceram distantes demais da realidade deles. Ação judicial, reversão de bem, omissão qualificada, restituição patrimonial. E então, a frase final, em letras frias como aço, prazo de resposta, 15 dias corridos. Foi nesse instante que a casa deles, antes tão cheia de vozes e brindes, começou a silenciar. Os vizinhos notaram, os amigos em comum também. E, de repente, as fotos de Natal desapareceram das redes sociais, substituídas por mensagens genéricas, frases motivacionais e o silêncio constrangedor de quem não sabe mais para quem fingir. Eu não soube exatamente quando a casa ficou vazia, mas comecei a perceber os sinais. Primeiro, uma chamada da imobiliária. Senhor Carlos, estamos com uma solicitação de avaliação da propriedade em nome de Isabel, mas feita por terceiros. Devemos seguir? Pedi que registrassem a tentativa e cancelassem qualquer movimento, sem minha autorização. Depois, recebi um telefonema de uma antiga amiga da minha esposa, dizendo que encontrara Paulo na farmácia, com um rosto que parecia mais velho 10 anos em uma semana. E então, o mais simbólico, a própria sogra me enviou uma mensagem não para se desculpar, mas para pedir. Não envolva o público. Isso é assunto de família. Família. A mesma palavra que eles usaram como mordaça, como ferramenta para calar minha filha, como estrutura de controle. Eu não respondi. E não precisei. A juíza havia deferido a liminar de bloqueio da propriedade, até que os documentos fossem analisados. Em termos práticos, a casa estava em suspenso. Não podia ser vendida, doada, alugada ou usada como garantia. Os carros também estavam em revisão patrimonial, e os bens comprados nos últimos 12 meses seriam investigados por suspeita de uso indevido de capital alheio, no caso, da minha filha. Nada disso foi feito por vingança, tudo por justiça. E a justiça, quando anda devagar, é porque pisa fundo. No dia 30 de dezembro, quase uma semana após o que eles chamaram de ceia, recebi uma visita inesperada. O pai do Paulo chegou com os ombros curvados, os olhos fundos e um semblante que já não sustentava a arrogância. Sentou na poltrona da minha sala, como quem desaba sem dizer nada. Ficamos em silêncio por minutos. Ele então disse: "Eu não sabia que tinha ido tão longe." Eu o encarei. "Você estava na sala." Ele não tentou negar. Apenas fechou os olhos e balançou a cabeça. A gente achou que ela ia aprender a não se impor tanto, a se encaixar. Essa frase foi o estopim. Levantei devagar, fui até a estante e peguei um porta-retratos. A foto dela, ainda criança, com o rosto sujo de sorvete e a camiseta com o nome escrito à caneta. Ela não foi feita para se encaixar, foi feita para viver inteira. Entreguei a ele o porta-retratos. "Não precisa devolver. Guarde como lembrança do que vocês tentaram apagar." Ele não respondeu. Apenas levantou e saiu. Nenhum de nós apertou a mão do outro. Enquanto isso, do lado de fora, o mundo seguia. O bairro começava a desmontar as decorações natalinas. Os supermercados já vendiam panetones pela metade do preço. E o ano novo surgia no horizonte com sua falsa promessa de recomeço. Mas para nós,
O recomeço já havia começado, e era tudo menos falso. Na noite do dia 31, enquanto fogos estouravam à distância, e a televisão repetia os mesmos discursos de esperança de sempre, minha filha e eu estávamos sentados no sofá da sala com 2 pratos simples de comida, sem taças, sem brindes, sem música. Só um silêncio leve, como um cobertor quente. Ela olhou para mim e disse: "É estranho. A casa deles parece ter evaporado da minha memória." Eu sorri de canto. Talvez porque ela nunca foi sua. Ela assentiu. "Essa aqui é pequena, pai, mas ela me deixa respirar." Eu estendi a mão e segurei a dela. "Não precisa ser grande. Só precisa ser justa." Enquanto isso, a casa deles seguia em queda livre. A ação já havia sido divulgada na vara civil. Os advogados tentavam negociar acordos. As redes sociais foram trancadas. E a reputação, essa que eles construíram à base de pose e controle, agora desmanchava sob a luz crua de uma verdade que não se pode mais esconder. Eu não publiquei nada. Não dei entrevista. Não procurei vingança pública. Meu silêncio falava mais alto do que qualquer manchete. E minha filha, agora em pé, se levantava todos os dias mais forte, mais lúcida, mais inteira. Aos poucos, ela voltava a rir com leveza, a comer sem pedir desculpas, a ocupar o espaço ao redor sem medo de parecer inconveniente. E aquilo, para mim, era a maior vitória. Na última página do meu caderno, escrevi uma frase só: "O lugar que exclui minha filha nunca será chamado de lar." E assim, com as luzes de fim de ano apagando pelas janelas vizinhas, soube que havia chegado a hora de preparar o próximo passo. Não para destruir, mas para libertar, de uma vez por todas. Porque um dia, alguém disse que o amor de pai é silêncio. Mas eu aprendi que, às vezes, o amor de pai é papel, carimbo e uma porta aberta só para quem merece entrar. O ano seguinte chegou sem alarde, sem os exageros de antes, sem mensagens automáticas no celular, sem listas de supermercado coladas na geladeira. O Natal não era mais uma data esperada. Era um marco, um lembrete silencioso de tudo o que foi perdido e de tudo que foi salvo. Nós não falamos muito sobre o que aconteceu naquele dia gelado. A dor, às vezes, não precisa de revisita, mas ela continuava ali, respirando entre os gestos pequenos, entre as decisões novas, entre os silêncios mais longos que surgiam do nada, no meio de uma conversa aparentemente leve. Minha filha, agora morando comigo em definitivo, havia voltado a sorrir. Não com a inocência de antes, essa não volta, mas com um tipo de lucidez que só quem sobreviveu ao abandono conhece. O processo seguiu em curso. A casa foi oficialmente revertida. Paulo tentou argumentar, tentou adiar, tentou enrolar, mas os documentos falavam por si. A assinatura dele no contrato original, os registros das transações, os áudios recuperados da noite da exclusão, tudo somado a um prontuário médico assinado por 3 profissionais diferentes, afirmando que ela corria risco real de vida. A juíza deferiu a causa em tempo recorde. A posse voltou para minha filha e ela, sem cerimônia, sem aviso prévio, a vendeu. Vendeu por um preço justo. E com aquele dinheiro, compramos uma casa pequena em outra cidade, a algumas horas de onde tudo aconteceu. Uma casa com varanda, luz natural e um jardim que nunca existiria entre os muros altos da outra. Foi nessa casa que, exatamente um ano depois, sentamos à mesa para a nossa nova ceia de Natal. Nada grandioso. Só nós dois. 2 pratos, 2 copos, uma música instrumental tocando baixinho no rádio antigo que guardei da época em que ela ainda morava comigo, antes do casamento. Ela mesma fez o arroz com amêndoas e as batatas assadas. Eu preparei o bacalhau como minha esposa fazia, e na hora de servir, sem dizer nada, ela puxou da bolsa uma vela, pequena, branca, sem perfume, colocou bem no centro da mesa, acendeu com calma e disse: "Essa aqui é a única chama que a gente precisa manter acesa." Eu apenas assenti. Comemos devagar. Rimos pouco, mas o pouco foi verdadeiro. Não havia lareira acesa, nem pilhas de presente embaixo da árvore. Mas também não havia máscaras nem portas trancadas. E naquele espaço pequeno, com cheiro de comida fresca e o som leve do rádio ao fundo, houve algo que nenhum dos natais anteriores jamais conseguiu oferecer: paz. Depois do jantar,
Fomos até a varanda. A cidade era silenciosa naquela hora. As luzes da rua piscavam devagar. Algumas crianças ainda brincavam de soltar fogos mais simples, e o som ecoava como memória de infância. Ela me olhou e disse: "Sabe o que eu achei que ia sentir? Raiva." Eu a encarei. Mas o que eu senti foi alívio, porque eu finalmente entendi que o que me feriu não foi o frio. Foi a certeza de que eu não significava nada para eles. Ela parou por um momento, inspirou o ar da noite e continuou. E agora, pela primeira vez, eu sinto que voltei para um lugar onde eu significo tudo, onde não preciso provar nada, onde posso respirar sem medo de incomodar. Eu quis responder, mas as palavras falhavam sempre que tentavam descrever o que aquele momento significava. O que era ver minha filha inteira outra vez, não por fora, mas por dentro, não como aquela mulher encolhida na varanda, esperando ser aceita, mas como alguém que já não precisa mais pedir espaço, porque criou o próprio. Entramos quando o vento apertou. Sentamos no sofá. Ela cobriu os pés com uma manta e pegou um livro que estava lendo havia semanas. Eu liguei a televisão em volume baixo, só para ter um ruído de fundo. E então, antes de abrir o livro, ela disse sem me olhar: "Pai, obrigada por não ter desistido." Eu deixei o controle remoto cair devagar no meu colo. Olhei para ela. Nunca nem passou pela minha cabeça. Ela sorriu. Voltou a abrir o livro. E a noite seguiu. Horas depois, já com as luzes apagadas e os cômodos mergulhados num silêncio que não doía, eu fui até a cozinha beber água. Ao passar pela sala, vi a vela ainda acesa, com a chama firme, tranquila. Não quis apagá-la. Peguei uma folha de papel e escrevi uma frase, em silêncio, como um lembrete que a gente deixa para si mesmo e também para quem um dia precise entender o que aconteceu ali. Ela foi deixada no frio, mas foi o calor dela que derreteu tudo que não prestava ao redor. Coloquei o papel dobrado ao lado da vela e fui dormir com a sensação estranha de que, talvez pela primeira vez, o Natal tivesse feito sentido, não pelo que trouxemos à mesa, mas por quem escolhemos manter ao lado. E ela, minha filha, nunca mais seria deixada do lado de fora, porque agora a casa era dela também, e a chave finalmente estava em boas mãos.